Aí a gente foi pro episódio 13 achando que a gente tava no mar de rosas, que a gente teria muito romance, que a gente ia ver Perto Santa, Leia-se, Yota, Gun, super maravilhosos, juntinhos, fofinhos, e mais 30 vezes do Gun arrumando a gravata do Yota, quando a gente foi surpreendido novamente. Seja muito bem-vindo, bem-vinda, bem-vinde. Você está no BL Sem Contexto. Aqui o Boys Love é feito com amor. Deixe o seu like e compartilhe esse vídeo. Se gostar do conteúdo, considere se inscrever no canal. Isso ajuda muito esse trabalho a continuar. Agora vamos para nossa resenha. Falando nisso, né? Que episódio foi esse? Falei que ia ter outra série que eu ia começar assim. Mas, gente, assim, né? O episódio começou do jeito que a gente gosta. Perto Santa, completamente maravilhosos, tá? Isso não mudou, gostaria de deixar isso muito claro. E aí a gente teve inclusive o primeiro beijo, né, de Yota Gun, e foi assim um pouco inesperado, inclusive pro Gun, né. O Yota, ele queria pedir desculpas, né, por ter sido grosseiro com o Gun, né, falaram pra ele não se meter na vida dele. E ele fala, mas não sei mais como pedir desculpa, não sei como conquistar seu perdão. E aí ele acha que conquistar o perdão é pedir pro Gun, acordar o Gun, pro Gun arrumar a gravata dele. E o Gun fala, isso não é suficiente. E aí que, né, estamos em conflito, não sei o que fazer. O que você faz? Segundo, né, o manual ali do Yota, você taca um beijo no garoto e o problema é resolvido. E assim, desculpa, eu não aguentei. Eu tava ansiosa por esse momento. Sim, é lógico, tava assim, até tô esperando aqui que o primeiro beijo de verdade, né, esperado e dado pelos dois, acho que vai ser melhor do que esse, inclusive. Mas aí ele beijou o menino, deitou ele ali, beijou ele e foi isso. E aí depois a gente já foi pro corte seguinte, dos dois meio que se olhando de forma diferente, em público, a galera toda percebendo, né? O Fá e os meninos, né, os amigos do Gun, eles zoaram o Gun demais por causa da questão da gravata. Tem até uma cena do Fá imitando eles, né, quando eles estão ali no momento da gravata, que é impagável. Tá maravilhoso demais, eu dei risada demais. E assim, tudo bem, né, tudo feliz e tal, né, eles estão bem. Até que num dado momento o Gun vai pra uma comemoração junto com o Yota, que o Yota fala que vai fazer no bar do irmão dele. O convite, na verdade, vem do Army. O Army quer reunir a galera, e aí o Yota provavelmente deu a sugestão de fazer no bar do Newton, que é o irmão dele. E aí tudo bem, tudo maravilhoso, até que eles começam a conversar e tal. E aí num dado momento o Yota pergunta do War, né, que é o ex dele. E aí alguém fala, acho que ele tá lá pelo fundo. Aí ele fala, beleza. Ele, vou no banheiro. Ele vai ao banheiro e acho que justamente ele queria encontrar o War. Aí ele começa a conversar com o War, e aí o War pergunta pra ele, mas você queria que eu voltasse com o Clá, né, o namorado do War, que ele teve lá uma discussão e tal, e ele acabou terminando com ele porque, infelizmente, o Clá, ele é muito, muito ciumento, né, obsessivo de tão ciumento, e ele não aguentou e terminou. E aí ele pergunta pro Yota, por que você não queria que eu terminasse com ele? E aí nessa pergunta o Yota vai com um beijo nele, e aí fica todo mundo assim, com aquela cara... O meme da Nazaré, tá? Traduzindo, foi isso. E aí que ele tá lá beijando o War, e aí quem chega exatamente nessa hora é o Gun. E o Gun já tava meio alto, tinha bebido um pouquinho. Até, mas ele tava bem consciente essa vez, né? Não foi igual a vez que ele bebeu com o Armin a primeira vez. E aí, né, a gente tem o mal entendido pronto, né? O Gun volta pra mesa super arrasado. E aí depois que o Gun sai, o Yota, né, termina de beijar o War e ele fala assim, beleza, não sinto mais nada por você. Era isso que eu queria confirmar. E o War só põe a mão no ombro dele e eles vão embora. Vão embora assim, né? Retornam pra mesa. Nisso, o Gun tá super arrasado, super chateado. E aí, pra completar, né? Pra piorar a situação, eles estão saindo do bar, estão indo embora juntos, só que o Gun não tá falando muito por conta do que ele viu. E o Yota é abordado por algum ex-namorado de alguma das meninas com quem ele fez aquilo que ele vinha fazendo, né? Pra quem não tá ligado no contexto da série. O Yota, ele tem pais separados desde muito cedo. A mãe, ela... se separou do pai dele, formou uma outra família, e isso é uma coisa que ele não superou, né? Tem até uma cena nesse episódio dele falando com o War sobre isso, que foi a cena que gerou a briga do War com o namorado dele, que ele fala que ela não tem o direito de voltar querendo ser mãe e tudo mais, mas assim, é uma cena em que ele tá muito vulnerável, inclusive eu queria fazer essa observação. Foi uma cena em que o Pert entregou demais, assim, foi muito, muito intenso, muito bonito de ver, no sentido de ver a entrega dele, sabe? Você viu aquele personagem frio que ninguém conseguia acessar, chorando e falando sobre como se sentiu com tudo que aconteceu por conta dessa questão com a mãe. Foi muito bonito. Parabéns, Pert, a propósito, né? Não que ele vá ver, mas eu só queria registrar isso.
Mas aí, voltando pro contexto, o que acontece é que por conta disso, né, dos pais separados, da mãe ter ido formar outra família, ele basicamente não acredita no amor. E ele fala muito isso, que ele não acredita no amor, que ele não acha que vai acontecer pra ele e tudo mais. Foi uma coisa, inclusive, que ele já falou pro Gun. E o que ele faz? Ele seduz as pessoas e fala que só vai topar ficar com as pessoas se elas terminarem com os parceiros delas. Qual que é o ponto dele? Ele quer provar que o amor não existe. Que se o amor existisse, as pessoas não topariam terminar com seus parceiros pra ficar com ele. E aí o que acontece? Depois que a pessoa termina e vai pra ele falando, beleza, agora eu posso ficar com você, ele some. E ele vem fazendo isso, né, até o momento em que ele conheceu o Gun, né, vamos colocar dessa forma. E aí, quando ele está saindo do bar, um desses ex, né, vem tirar satisfação junto com acho que mais 2 meninos. E vem tirar satisfação, né, fisicamente, se é que vocês me entendem. Começa uma treta do nada, até o Clá vem pra ajudar, porque ele acabou vindo também conversar com o Ar, encontrou eles na porta, ficou por ali, mas aí eles ouviram a treta acontecendo. Os meninos falam pro Gun ficar fora disso, o Clá vem ajudar, aí depois vem o resto da galera também correndo ajudar, e assim, e o Gun fica em estado de choque, porque ele tinha ouvido falar sobre as brigas e tal, das confusões em que o Yota se metia, mas até então ele não tinha visto. E ver aquilo acontecendo, ver o Yota sangrando, batendo, apanhando, tudo acontecendo, e pelo motivo que era, ele ficou muito em choque, ficou muito triste, e ele não sabia como reagir. Ele ajudou a limpar as feridas do Yota e tudo mais, mas ele preferiu ir pra casa. O Yota pede pra ele ficar, mas ele vai embora, ele não conta o que ele viu, né? Quando ele chega no dormitório, ele fala com o Fá, né, o irmão do Yota, que infelizmente ele gosta muito do Yota e que ele ter visto aquilo acontecendo foi muito difícil pra ele, que foi muito difícil de processar, e que também ele tinha visto o Yota beijando o Ar, e que por mais que aquilo pudesse ser normal pro Yota, pra ele não era. E ele não tava conseguindo lidar com aquilo. Ele começou a chorar enquanto ele falava. Santa também. Meu Deus, Santa! Maravilhoso, maravilhoso sempre. Parabéns, Santa também. Também foi uma cena belíssima, né? Esses meninos estão demais, mas... Vamos lá, emocionada, eu, né, pra variar. Enfim, ele fala isso, e aí ele pede um favor pro Fá, né, pro Fá, e fala assim, depois a gente acaba descobrindo o que é isso, né, ele pede um favor pro Fá, que seria trocar de quarto. E aí ele desce pro quarto do Fá, né, o amigo do Gun sobe pra ficar com o Yota, e o Yota chega desavisado no dormitório e vai ver o Gun não tá lá. E aí, o Gun, né, tá com o Fá, e o Yota invade o dormitório falando como que você tirou ele de lá, e o Fá fala pra ele, não é justo o que você tá fazendo com ele pediu pra trocar de quarto comigo, eu troquei, e você não tem cuidado dele, tudo mais, e a partir desse momento ninguém deixa mais o Yota se aproximar do Gun. O Gun tá muito chateado com toda a situação e tudo mais, o Yota não sabe o que fazer pra se reaproximar, e fica nisso, fica um clima super triste, super difícil, e o Yota vai pedir ajuda pro Armin, e o Armin pergunta pra ele, você quer de volta o seu colega de quarto, ou você sente falta do Gun? E ele espreme ele até ele falar, não, eu quero o Gun de volta. E o Armin fala, beleza, eu vou te ajudar. Aí o Armin dá uma sugestão, né, que a gente vai vir a saber qual é. O Armin faz um tipo de armação, justamente. Ele tenta chamar a atenção do Gun, não consegue, né, que o Gun tá desatento, porque ele tá muito triste, né, com a situação, e afinal de contas ele se apaixonou pelo Yota. E aí ele começa a fingir que tá chorando de saudade do Ark. Aí o Gun volta, presta atenção nele, e assim, gente, a cena é muito engraçada, porque o Armin tá praticamente chorrindo, né, chorando e rindo. E o Gun não consegue identificar, porque ele é muito ingênuo, muito fofinho. E aí ele fala pra ele, por favor, vai comigo, né? O Ark não vai deixar eu dirigir sozinho até lá. Eles vão fazer uma viagem pra praia pra ir visitar o Tawan, nosso querido Tawan, o menino da pulseira, né? E aí ele fala, não, vai comigo, não preciso de companhia, e beleza. Aí o que acontece? A Yota vem, finge que está passando, e o Armin convida ele pra ele também. Aí o Gun fala, já que ele vai, eu não preciso ir, né? Aí o Armin fala, não, preciso que os dois vão, né? Obviamente, né, era um negócio combinado, mas o Gun não sabia. Aí nisso eles chegam lá na praia, a suíte também é dividida entre os dois casais, entre aspas, né? O Gun fica super incomodado com isso. E aí o Yota fala, você não vai falar comigo, não vai me perdoar, né? Me desculpa e tudo mais. E o Gun, ele fica ainda arredio. O Yota tenta de novo seguir o manual dele, vou tascar um beijo no garoto, resolver o problema, mas dessa vez não funciona. O Gun tá muito chateado. Ele levanta e fala, vou dar uma volta na praia. E aí o Yota pensa, né, putz, já era, não rolou, né, ele não vai me perdoar, eu vou perder o menino e tal. O Gun está indo até a porta quando o Gun para, vira e pergunta pra ele, você quer ir comigo? E aí que a gente tem uma perspectiva excelente pro próximo episódio, porque pelo menos uma oportunidade de rolar ali, de fazer as pazes, né, deles conversarem com mais calma, vai acontecer. Segundo a gente viu na prévia, temos boas perspectivas, sim. Então, vamos esperar aí que no 14 a gente tenha boas notícias pra eles. Precisamos ter, porque eles merecem muito e eles são perfeitos juntos. É isso. Obrigada por assistir. Abraços.